Trabalhar como maquinista de metrô sempre foi uma rotina tranquila. O percurso era previsível, o som do trem correndo pelos trilhos quase hipnótico, e a solidão da cabine nunca me incomodou. Era um trabalho mecânico, acelerar, parar na estação, aguardar os passageiros e seguir viagem. Mas naquela noite, algo saiu do lugar. Meu turno começou como qualquer outro. O último trem partia da estação terminal às 23h45, carregando os poucos passageiros noturnos que voltavam do trabalho ou da balada. O silêncio dos vagões vazios me era confortável, um contraste absoluto com o tumulto das horas de pico. Mas tudo mudou ao chegar na penúltima estação. As portas se abriram automaticamente, como de costume. O problema? Ninguém entrou. A plataforma estava completamente vazia. Isso não era incomum àquela hora, mas algo no ar parecia errado. Olhei pelo espelho lateral, esperando ver o fiscal da estação fazendo seu trabalho, mas ele estava parado, imóvel, de costas para mim. Toquei a buzina para chamar sua atenção, mas ele não se moveu. Não deu sequer um espasmo. Apenas ficou ali, estático, como se fosse parte da própria estação. O rádio, que até então estava silencioso, chiou abruptamente. Uma interferência densa preencheu a cabine, seguida por um sussurro rouco e abafado. A voz era baixa, impossível de entender, mas aquilo fez meu sangue gelar. Olhei para o painel digital. Um alerta piscava: passageiro no último vagão. Meu coração disparou. Isso não fazia sentido. Todos haviam descido na estação anterior. O trem deveria estar vazio. Engoli seco. Talvez fosse um erro no sistema. Ou talvez, alguém tivesse embarcado sem que eu percebesse. Destravei a porta da cabine e caminhei pelo corredor estreito entre os vagões. O barulho de meus passos ecoava de forma estranha, abafado, como se o próprio trem estivesse me engolindo. Ao atravessar para o último vagão, percebi que as luzes de emergência piscavam fracamente. O ar ali era diferente. Mais frio. Mais pesado. E então, eu a vi. Uma mulher estava sentada no fundo do vagão. Ela usava um vestido cinza antigo, desbotado, como algo saído de uma fotografia em preto e branco. Os cabelos escuros caíam sobre o rosto, cobrindo-lhe os traços. Mas havia algo ainda mais estranho nela. Ela não se movia. Nem mesmo quando me aproximei. O desconforto cresceu dentro de mim. Meu instinto gritava para eu não falar com ela, para simplesmente voltar para a cabine e seguir viagem. Mas minha obrigação me forçou a abrir a boca. Senhora, este é o último trem preciso que desça na próxima estação. Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Por alguns segundos, ela permaneceu imóvel. E então, devagar demais, ergueu a cabeça. Eu queria ter desviado o olhar. O cheiro de mofo e podridão atingiu minhas narinas como uma onda sufocante. O trem tremeu violentamente, sacudindo de um lado para o outro, como se tivesse saído dos trilhos. Me agarrei à barra metálica para não cair, meu coração martelando dentro do peito. O rádio chiou de novo. Dessa vez, a voz estava mais nítida. Você não deveria estar aqui. Minha respiração travou. O trem deu um solavanco. As luzes piscavam freneticamente, lançando sombras distorcidas contra as paredes do vagão. Quando finalmente voltaram, a mulher não estava mais lá. Corri de volta para a cabine, com a sensação de que algo estava atrás de mim, me observando. Meus dedos tremiam enquanto puxava o freio de emergência. O trem estremeceu. Foi desacelerando, rangendo nos trilhos até parar completamente. Respirei fundo e olhei pela janela da cabine. Meu coração disparou. O trem não havia saído do lugar. A estação continuava ali, exatamente como antes. Mas, diferente de antes, tudo parecia normal. As paredes estavam limpas, iluminadas como sempre. O letreiro brilhava nítido. Passageiros caminhavam apressados na plataforma, e o fiscal, que antes estava imóvel,
Agora conferi o relógio com uma expressão impaciente, como fazia todos os dias. Fiquei ali, parado, tentando entender o que havia acontecido. Teria sido um sonho? Uma alucinação? Eu tinha certeza do que havia visto, ouvido e sentido. Mas ninguém mais parecia ter percebido algo em comum. Engoli em seco e olhei novamente para a plataforma. O fiscal fez sinal para que eu seguisse viagem. Hesitei por um instante, mas então respirei fundo e fiz o que qualquer pessoa sensata faria. Fingi que nada aconteceu. E resolvi nunca contar essa história para ninguém. Até agora. Era tarde. Muito tarde. Meu turno na lanchonete havia se estendido mais do que o normal, e eu sentia meus pés pesados enquanto caminhava apressado pela calçada. O vento frio da madrugada cortava minha pele, e o silêncio da cidade vazia parecia mais intenso do que o normal. Eu precisava chegar à estação de metrô a tempo. O letreiro piscante no alto da entrada indicava que o último trem da noite chegaria em exatos 3 minutos. Se eu perdesse esse, teria que encarar uma longa e solitária caminhada de mais de 1 hora até minha casa. A estação estava estranhamente vazia. Não que fosse um lugar movimentado àquela hora, mas havia algo na atmosfera que me fez hesitar no topo da escada antes de descer. A luz amarelada piscava de tempos em tempos, lançando sombras distorcidas nas paredes de concreto. Os poucos passageiros que estavam ali pareciam deslocados, quase irreais. Havia um homem encostado em uma pilastra, o rosto coberto por um capuz. Mais à frente, uma mulher segurava uma sacola plástica, seus olhos fixos em algum ponto invisível à sua frente. Em um dos bancos metálicos, um mendigo dormia profundamente, coberto por jornais amassados. O silêncio era denso, quase sufocante, cortado apenas pelo zunido da eletricidade nos trilhos. Um som distante rompeu a monotonia, e o barulho do metrô se aproximando. Ele emergiu do túnel como um monstro que rasteja, arrastando-se pelo subterrâneo. Sua estrutura era antiga, quase decadente. O metal estava corroído em vários pontos, os vidros opacos refletiam de forma distorcida a iluminação fraca da estação. Algo estava estranho. Não havia ninguém dentro dos vagões. Fiquei parado por um momento, esperando ver o condutor através do vidro frontal, mas não havia ninguém ali também. Um arrepio subiu por minha espinha. A porta se abriu com um chiado metálico, longo e desagradável, como um lamento vindo das profundezas. Olhei ao redor, esperando que os outros passageiros embarcassem antes de mim, mas ninguém se moveu. A mulher com a sacola continuava parada, como se não tivesse sequer notado o trem. O homem encapuzado não ergueu o rosto. O mendigo continuava imóvel, respirando pesadamente. A ideia de caminhar sozinho pelas ruas desertas me fez engolir o desconforto e entrar no vagão. O cheiro me atingiu de imediato. Ferro. Denso, metálico e inconfundível. O cheiro de sangue seco. Os bancos estavam rasgados, a espuma exposta em alguns lugares. As janelas estavam sujas, e as lâmpadas no teto piscavam de forma errática. Algo estava profundamente errado, mas o metrô começou a se mover antes que eu pudesse reconsiderar minha escolha. Eu me sentei no fundo do vagão, tentando ignorar o incômodo crescente no meu peito. A sensação de que não estava sozinho se intensificou. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Ou havia. Nos reflexos das janelas, algo se movia. Engoli em seco e me forcei a olhar para frente. Foi quando percebi. Uma das portas de manutenção, no final do corredor, estava entreaberta. Uma sombra se moveu por trás dela. Minha respiração ficou presa na garganta. O silêncio no vagão era absoluto. A porta rangeu lentamente ao se abrir por completo. Um som molhado ecoou pelo ambiente, como algo escorrendo ou deslizando pelo chão. Então, ela saiu. A princípio, parecia humana. Mas quando seus pés descalços tocaram o chão com um barulho úmido, eu soube que aquilo não era normal.
Sua pele parecia enrugada, como se tivesse ficado tempo demais submersa na água. O corpo era magro, esquelético, e seus olhos. Ela não tinha olhos. No lugar deles, havia apenas buracos negros, vazios. E a boca? A boca era grande demais. Larga demais. Um sorriso grotesco, que se estendia de orelha a orelha. Eu quis gritar. Quis me levantar e correr para o outro lado do vagão. Mas meu corpo não respondia. A criatura deu um passo em minha direção. Então outro. Seus pés faziam aquele som úmido e pegajoso a cada movimento. A luz piscou novamente. E, por um breve instante, o vagão inteiro estava lotado. Havia dezenas delas. Todas idênticas. Peles encharcadas. Olhos vazios. Sorrindo para mim. Meus pulmões travaram. Eu fechei os olhos com força. O trem sacudiu violentamente, quase me jogando contra o banco. Senti a pressão no ouvido mudar, como se estivéssemos indo rápido demais, fundo demais. Quando finalmente parou, eu soltei um suspiro de alívio e me preparei para sair correndo para fora daquele pesadelo. Mas então olhei pela janela. O alívio evaporou. Essa não era a minha estação. Não era uma estação que eu reconhecia. Os trilhos estavam submersos em algo escuro, viscoso, que refletia a luz de maneira errada. O chão estava rachado, e o letreiro digital acima piscava palavras incompreensíveis, símbolos que não pertenciam a nenhum idioma que eu conhecia. E então, eu os vi. Eles estavam na plataforma. Parados. Observando. Sorrindo. A porta do vagão se abriu com um chiado longo e arrastado. E eu soube, naquele momento, que aquele não era o fim da linha. Era apenas o começo. Sempre fui fascinado por lugares abandonados. Há algo neles que me atrai, como se cada parede desgastada, cada objeto esquecido contasse uma história oculta. Talvez seja a adrenalina de explorar o desconhecido, ou a sensação de pisar onde poucos ousariam. Foi assim que ouvi falar da estação de metrô desativada sob a cidade. Diziam que, décadas atrás, um desabamento selou a estação para sempre, soterrando trens e passageiros. Os jornais da época relataram a tragédia, mas o que mais chamava atenção eram os relatos que surgiram depois. Alguns juravam que, em certas noites, era possível ouvir os antigos alto-falantes ecoando anúncios distorcidos, como se a estação ainda estivesse ativa. Outros falavam do som de um trem que nunca chegou ao seu destino e um trem que, supostamente, ainda passava por ali, preso entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Eu precisava ver isso com meus próprios olhos. Era pouco depois da meia-noite quando desci pelos túneis de manutenção. A entrada principal da estação havia sido selada anos atrás, mas um velho mapa me mostrou uma passagem esquecida nos subterrâneos da cidade. Meu coração batia rápido enquanto atravessava os corredores úmidos e cobertos de fuligem. A única luz vinha da minha lanterna trêmula, que projetava sombras distorcidas nas paredes. O cheiro de mofo e ferrugem impregnava o ar, tornando minha respiração pesada. O silêncio absoluto criava a ilusão de que eu estava isolado do resto do mundo. Depois de quase uma hora caminhando por entre trilhos cobertos de sujeira e detritos, encontrei a placa. Estação Dom Pedro. A tinta descascada mal deixava as letras legíveis. A estrutura metálica estava coberta de marcas do tempo, como se incontáveis mãos tivessem passado por ali ao longo dos anos. Mas o que realmente me perturbou foi a sensação que percorreu minha espinha assim que pisei na plataforma. O ar estava diferente. Era mais frio. E então eu ouvi um chiado baixo. Ele veio dos alto-falantes cobertos de poeira, espalhados ao longo da plataforma. Um som débil, como se a eletricidade voltasse à vida apenas por um instante. E isso era impossível. Não havia energia ali há décadas. O chiado se transformou em um sussurro incompreensível, uma mistura de palavras fragmentadas e estática. Fechei os olhos por um momento,
tentando racionalizar o que estava ouvindo, mas um movimento do outro lado da estação fez meu sangue gelar. Havia alguém na plataforma oposta. Uma figura alta e magra, parada na borda dos trilhos. Não se movia. Apenas me observava. Minha lanterna vacilou por um segundo. E então, quando a luz se estabilizou, a figura estava mais perto. Meus instintos gritavam para eu correr, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. Foi então que o trem chegou. Ou, pelo menos, o som dele. O chão começou a vibrar. O eco do atrito entre metal e trilhos se espalhou pelos túneis escuros. Eu podia ouvir o vento deslocado por sua velocidade, sentir a corrente de ar gelada passar por mim. Mas não havia trem algum. A estação estava desativada. Os trilhos estavam lacrados. E, no entanto, eu ouvi o maldito trem se aproximando. A figura diante de mim deu um passo à frente. Agora, sob a luz piscante, pude ver seu rosto. Ou melhor, a ausência dele. Seus olhos eram dois buracos vazios, profundos como se pudessem sugar a alma de quem os encarasse por tempo demais. A boca, grotescamente larga, parecia estar costurada com fios escuros e retorcidos. Mas, mesmo assim, eu podia ouvir sua respiração. Um som lento. Ofegante. Frio. O trem invisível se aproximava. O apito ecoou pelos túneis, um som agudo e ensurdecedor que parecia atravessar meu crânio. Então, algo pior aconteceu. Olhei para os trilhos. E vi mãos emergindo do aço enferrujado. Mãos pálidas, esqueléticas, contorcidas em posições impossíveis. Unhas quebradas raspavam contra o metal, arranhando e arranhando, tentando se agarrar a algo e tentando sair. Meus pulmões travaram. O letreiro da estação piscou violentamente, e por um único segundo, vi o reflexo do trem. Um trem que não estava ali. Dentro dos vagões, pressionados contra as janelas sujas e quebradas, havia rostos pálidos, sem vida, de olhos arregalados, congelados em um grito silencioso. A figura na plataforma levantou um braço esquelético e apontou para mim. O trem apitou novamente. Dessa vez, mais alto. Eu senti o impacto do vento contra meu corpo, como se algo estivesse prestes a me puxar para os trilhos. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse processar e dei um passo para trás, depois outro, até minhas costas tocarem a parede fria da estação. O trem invisível passou. Ou pelo menos algo passou. Senti a força do deslocamento de ar, ouvi o som dos vagões rasgando a escuridão. Mas não vi nada. A figura diante de mim se dissolveu na névoa que agora preenchia a estação. E então, tudo ficou em silêncio outra vez. O letreiro apagou. O chiado sumiu. E eu estava sozinho. Ou pelo menos, era o que eu queria acreditar. Trabalhar como segurança no metrô durante o turno da noite não era tão emocionante quanto algumas pessoas imaginavam. A maior parte do tempo era monótona, com patrulhas intermináveis por plataformas vazias e afastando moradores de rua que tentavam dormir nos bancos de metal gelados. Mas naquela noite, e naquela maldita noite, algo estava diferente. A estação Santa Leopoldina era uma das mais antigas da cidade. Construída há décadas, ainda preservava suas estruturas originais, com azulejos trincados e colunas desgastadas pelo tempo. Depois da meia-noite, praticamente ninguém passava por lá. O último trem já havia partido, e eu só precisava aguardar o encerramento oficial do expediente antes de ir para casa. Foi então que o vi. Um homem parado próximo à borda da plataforma. De imediato, senti um desconforto estranho. Ele estava imóvel, ereto demais, como se fosse uma estátua. Vestia um terno preto antiquado e um chapéu de aba larga, que sombreava parte de seu rosto. Ele não mexia no celular, não olhava ao redor, não demonstrava impaciência. Apenas esperava. Como se soubesse exatamente quando o próximo trem chegaria. Ver alguém ali me incomodou.
A estação estava prestes a fechar. Não deveria haver mais ninguém por perto. Engoli em seco e me aproximei. Senhor, o metrô já encerrou as operações. O senhor está esperando alguém? O homem virou a cabeça lentamente em minha direção. E eu senti um calafrio na espinha. Seu rosto era branco demais. Não pálido, mas de um tom doentio, sem vida. Os olhos eram fundos e vazios, como se ele não houvesse dormido há séculos. Quando sorriu, sua boca pareceu se esticar mais do que o normal. Ele já está vindo, e disse, sua voz rouca, reverberando com um tom distorcido que parecia vir de mais de uma boca ao mesmo tempo. Franzi a testa e olhei para o painel digital da estação. Nenhum trem estava programado para aquele horário. O último tinha partido há quase 40 minutos. A estação está fechando. Preciso que o senhor suba para a saída, e insisti, tentando manter minha voz firme, apesar da sensação crescente de que algo estava errado. Mas ele não me respondeu. Apenas ergueu um braço fino e apontou para dentro do túnel escuro à nossa frente. E foi nesse momento que senti o vento. Ele veio das profundezas do túnel, como uma rajada fria que não deveria estar ali. Não havia mais trens operando, então como aquele vento estava se movendo? O cheiro de ferro enferrujado e umidade ficou mais forte, impregnando o ar. Meu coração começou a acelerar antes mesmo de eu ouvir o primeiro som. O som do trem. Longe, mas se aproximando. Um estrondo abafado, o ruído metálico de rodas de aço raspando contra os trilhos. O vento se intensificou, fazendo minha farda balançar. Mas não havia luz. Nenhum reflexo dos faróis na entrada do túnel. Nenhum vulto de vagões emergindo da escuridão. Apenas o barulho. O som de algo que estava vindo, mas que não deveria estar ali. O homem de terno preto avançou um passo, ficando perigosamente perto da borda. Senhor, saia daí! Ordenei, instintivamente colocando a mão sobre o cabo do meu rádio. Ele se virou para mim pela última vez. E quando seus lábios se moveram, senti um nó se formar no meu estômago. Você não pode pará-lo. O apito ecoou. Longo. Profundo. Familiar. Mais distorcido. O vento se tornou uma rajada brutal, me forçando a recuar um passo. E então, pisquei. Apenas uma fração de segundo. E o homem não estava mais lá. O trem invisível passou por nós como uma sombra, e naquele instante, ouvi um lamento distante. Fraco. Desesperado. Quando tudo cessou, a plataforma estava vazia. O letreiro da estação piscou uma última vez e apagou, mergulhando tudo em uma penumbra estranha. E no chão, bem onde o homem estivera, apenas um velho chapéu preto repousava imóvel. Minha mão tremia quando apertei o botão do rádio para chamar a central. Mas não consegui dizer nada. Porque, no fundo, eu sabia. Sabia que aquele trem sempre voltava. E que, naquela noite, ele havia levado alguém. Eu nunca mais trabalhei no turno da noite. Há algumas semanas, decidi voltar a usar o trem para ir ao trabalho depois de meses optando pelo carro. O preço da gasolina estava absurdo, e continuar dirigindo todos os dias simplesmente não fazia mais sentido. No início, achei que seria difícil me readaptar ao transporte público, mas até que estava gostando da ideia. Eu sempre pegava o trem das 6 da manhã, um horário tranquilo, quase sem movimento. Era uma rotina previsível, e entrar no vagão, colocar os fones de ouvido e aproveitar o trajeto para cochilar um pouco. Naquela manhã em particular, tudo parecia normal. Passei pelo terminal quase vazio, subi as escadas da plataforma e entrei no vagão, escolhendo meu lugar habitual perto da porta. Foi só depois que me sentei que percebi que não estava completamente sozinho. No fundo do vagão, havia um homem sentado. Ele usava um moletom com capuz que cobria quase todo o rosto, e sua postura era estranha, curvado para a frente, com as mãos apoiadas nos joelhos. Ele não parecia estar dormindo,
mas também não se mexia muito. Sua presença me incomodou de imediato, mas tentei ignorar. A viagem começou. O trem seguiu seu caminho pelos trilhos, e eu tentei relaxar, apoiando a cabeça na janela. O balanço do trem costumava me ajudar a pegar no sono, mas, dessa vez, não consegui fechar os olhos por muito tempo. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Um arrepio subiu pela minha nuca, e um incômodo indescritível começou a crescer dentro de mim. Não sabia explicar exatamente o que era, mas meu corpo reagia como se estivesse sendo observado. Abri os olhos devagar e, sem mover a cabeça, olhei para o homem de capuz. Ele estava se movendo. Não de um jeito normal, como alguém que muda de posição no assento ou tenta se ajeitar. Ele balançava o corpo para frente e para trás, bem devagar, num movimento quase imperceptível, como se estivesse em transe. Aquilo me deixou inquieto. O balanço era sutil, mas contínuo, como se estivesse repetindo o mesmo movimento há muito tempo. Tentei desviar o olhar, mas algo me forçava a olhar de novo. Era como se minha atenção estivesse presa a ele, como se um instinto primitivo dentro de mim dissesse que eu precisava vigiar aquele homem. O trem seguiu viagem, e a tensão só aumentava. Meu peito ficou pesado, meu coração batia mais forte. Cada pequeno ruído dentro do vagão parecia amplificado, e o barulho dos trilhos, o leve render da estrutura de metal, o som da minha própria respiração ficando cada vez mais curta. O trem entrou em um túnel, e as luzes piscavam intermitentemente. Foi nesse momento que algo mudou. Um cheiro horrível invadiu o vagão. Era um odor sufocante, nauseante. Algo entre carne podre e umidade acumulada, como se houvesse comida estragada ou um animal morto ali dentro. Tapei o nariz instintivamente, tentando não engasgar. Quando voltei a olhar para o fundo do vagão, senti meu estômago revirar. O homem parecia estar mais perto. Mas eu não tinha visto ele se mover. As luzes piscaram novamente. Agora, ele estava ainda mais perto. O capuz continuava cobrindo grande parte do rosto, mas pude ver um pouco do que estava por baixo. Sua pele era estranhamente pálida, quase cinzenta, e seus lábios estavam escuros, rachados, como se estivessem ressecados há muito tempo. Seu peito subia e descia de maneira irregular, como se respirar fosse um esforço imenso. As luzes piscaram uma última vez, quando voltaram. Ele havia desaparecido. O banco onde ele estava ainda balançava levemente, como se alguém tivesse acabado de levantar. Mas não havia mais ninguém lá. O cheiro persistia no ar, pesado, nauseante. A sensação de ser observado não desapareceu. Pelo contrário, ficou ainda mais forte. Meu corpo travou. Meus músculos pareciam paralisados, minha mente gritava para eu correr, mas eu não conseguia me mover. Senti uma presença perto de mim. Muito perto. O trem finalmente chegou à minha estação. No momento em que as portas se abriram, pulei para fora, quase tropeçando no processo. Corri pela plataforma sem olhar para trás, o coração disparado, o estômago revirado. Desde aquele dia, nunca mais peguei o trem das 6 da manhã. E, sinceramente, espero nunca mais precisar pegar.